imagem no fundo aí da tua câmera. Fechou, fechou. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos. Já estamos online aqui. 7 horas, horário do Brasil. Aqui em Portugal são 23, mas muito feliz de estar aqui. Meu nome é Jean e junto com o Renato, que acabou de entrar, a gente está fazendo um bootcamp aí para capacitação de mão de obra e o objetivo aí é tornar essa galera toda desenvolvedor. Dentro desse conteúdo dessa ementa, a gente está fazendo mentorias diversas aí de alguns tópicos, onde a gente começou aí com currículo, entrevista, LinkedIn. A gente já conseguiu até, com muito sucesso, alocar 2 pessoas desse bootcamp. Ainda estamos na missão de alocar os demais que estão procurando emprego. E nas quartas-feiras a gente está fazendo sessões complementares aqui de assuntos não Salesforce, porém que fazem muito sentido para quem quiser entrar e ingressar nesse mercado Salesforce, né? Renato, você quer falar alguma palavrinha aí, professor? Fala aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Não, cara, vai na sua aí. Vim aí só para apoiar mesmo, ver a galera aí, sempre bom. Tô enrolado trabalhando aqui ainda. Tamo junto. Beleza, então quarta-feira nós temos os próximos eventos, né? Até já estava vendo os que a gente fez, já fez bastante. Hoje é Agile DevOps. Eu vou tentar dar uma pincelada nesse de Scrum e Kanban, visto porque eu vou ter uma viagem aqui e talvez não vai rolar aqui, talvez eu vou ter que mudar isso aqui. E daí o próximo evento também que vai ter é de arquitetura geral de Salesforce, né? Nesse aqui, quem sabe o Pedro me ajuda, né? Vamos ver se ele aceita algum convite algum dia. Mas esses são os próximos eventos. Esses eventos aqui são abertos ao público, ficam gravados e são disponíveis no YouTube a partir de amanhã. Beleza, galera? Bom, sem mais delongas, vamos começar por Agile, né? Tanto se fala de Agile, tanto se comenta sobre Agile, e Agile, o que a galera pensa aí não é um carro da Chevrolet, né? Não é um veículo, e sim é uma metodologia de desenvolvimento de software. Essa metodologia ela foi escrita por essas pessoas que estão na foto, nesse fundo aqui, e o interessante dessa escrita, dessa abordagem que tem, é que essa metodologia ela é do ano de 2001 e ela permanece inalterada nos últimos 22 anos, né? Ou seja, há 22 anos atrás os caras já sentaram e conversaram, e vocês vão ver que isso aqui vale ainda até hoje para o que a gente quer fazer em desenvolvimento de software, e isso seja para qualquer linguagem, programa ou software que vocês quiserem, né? Então, o que é o entendimento, o que esses caras proporam e o que é a primeira definição do Agile Manifesto que a gente tem, né? Então, eles estão falando aqui, nós estamos descobrindo melhores maneiras de fazer o desenvolvimento de software por fazer ele mesmo, né, que é o próprio desenvolvimento de software, e ajudando outros a fazer o desenvolvimento de software. E através desse trabalho que eles conseguiram descobrir, né, eles chegaram aos seguintes valores. Então, o primeiro valor, né, os indivíduos e as interações acima de processos e ferramentas. Segundo valor, um software que funcione acima de uma documentação compreensiva. Terceiro valor, colaboração com o cliente acima de negociação por contrato. E o quarto e último valor, que é responder às mudanças acima de seguir um plano. Onde, né, sendo isso dito, enquanto existe valor nos itens da direita, nós damos mais valor para os itens de esquerda, ou seja, né, quando eu falo acima de, né, é porque indivíduo e interação é sim mais importante do que você ter processos e ferramentas. Se você ter um working software, é sim mais importante do que ter uma documentação compreensiva. A colaboração com o teu cliente, mais importante do que você poder negociar esses contratos, ou às vezes espremer, lutar alguma coisa pelo contrato. E você responder à mudança é sim mais importante do que você ficar preso àquele plano, né? Só que, lógico, todos os itens aqui na esquerda existem seu valor. Você precisa ter processos, você precisa ter ferramentas, você precisa ter
documentação e, de fato, que ela seja compreensível não só por quem escreveu. Você precisa ter um contrato, definição de escopo, responsabilidades de cada pessoa, né, multas, change request, etc. E você, eventualmente, precisa ter um plano e saber segui-lo, né, mas você tem que estar aberto a isso. Gente, antes de eu continuar nisso aqui, toda pergunta e resposta aí, né, eu não consigo acompanhar muito bem no chat, então se alguém tiver alguma pergunta, abre o microfone e interage aí, né, sem medo de ser feliz. E daí a primeira pergunta que eu tenho para vocês é se vocês entenderam isso aqui, se já tinham visto, né, alguma interação sobre o Agile Manifesto. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Isso é válido para qualquer empresa de software ou tem algumas exceções que é melhor não usar isso? Desde que use Agile. Existem outras metodologias, né? A gente hoje está falando aqui sobre Agile, né? Mas se quiser fazer SAP, Oracle, Microsoft, Dynamics, Power BI, Tableau, Salesforce, tudo que for desenvolvimento de software baseado na metodologia de como você vai entregar esse software, essa aqui é o primeiro degrau. Ok, entendi. Ô, Jean, eu não sei se tem a ver, cara, mas quando você estava falando, eu me lembrei, bicho, de só me engano meu, foi uma palestra do Steve Jobs e uma resposta que ele deu a um programador, que ele mudou o paradigma da empresa, né, na medida que agora o novo paradigma da Apple, era a experiência do consumidor, né, quando você estava explicando essa linha aí que diz, Customer Collaboration over Contract Negotiation, né. Aí, parecia que o programador ele estava preocupado com com o conhecimento dele, como ele poderia passar para o consumidor, enquanto o Steve Jobs estava preocupado em saber de fato a experiência do usuário final, né? Não sei se tem a ver. Aí existe uma colinearidade aqui, né? Tem o Customer Success, né? Onde o Customer Success é Answers to Customer Service, né? O outro é o contrário. O Customer Service responde para um Customer Success, né? Esse aqui você gerencia o sucesso do teu cliente através do Customer Service, né? Então, são papéis de pessoas dentro da empresa, que é o foco da Apple, do Steve Jobs, né? Esse tópico que diz aqui não é bem isso, é um pouquinho fora, mas do que de você entender, não é que o teu cliente está certo, mas você colaborar com o teu cliente para o mesmo objetivo, que você lute junto com ele para as mesmas coisas, né? E às vezes o que é que acontece? Pô, você tem um escopo fechado, o cliente pediu um item fora do escopo, e o cara vai dizer, não vou fazer. Opa, calma lá, cara, não dá para fazer, só que vai levar mais tempo. Esse tempo vai ter algum custo. E o cara, pô, mas já tô sem dinheiro, não. Então, isso aqui eu vou te fazer de graça, mas qualquer outra coisa que vier, eu vou te cobrar mais, né? Então, é um tópico, assim, relacionável ao que a gente está falando, tá, Lucas? Mas não é a mesma coisa, tá bom, meu amigo? Claro. Bom, fazer um adendo rápido também, cara. Assim, a gente está falando aqui de todos aqui, né? Imagino, ou a grande maioria é da área de TI, então, obviamente, a gente vai estar falando de metodologias ágeis voltado para projeto de software, né? Mas lembrando que é uma metodologia, então não necessariamente ela assim, foi criada pela galera da nossa área, né? Obviamente. Porém, contudo, entretanto, cara, é uma metodologia que ela pode ser usada em diversos tipos de projetos, entendeu? Não apenas em projetos de software. Então, sei lá, equipe de marketing, por exemplo, eles conseguem aplicar uma metodologia ágil também. O que eu quero dizer é que qualquer tipo de projeto que envolva a entrega de um produto, a entrega de um serviço, tenha que ter um resultado final, a metodologia ágil, ela pode entrar. É isso, valeu. Obrigado, meu amigo. Assim, vamos falar um pouco de metodologia, então, né? Vamos dar uma abordagem no que é metodologia. Existem duas bem fortes, tá? Nós temos Waterfall, que é em ordem, né? Ou seja, o que significa Waterfall? Eu preciso fazer um para ir para o 2, para ir para o 3, para ir para o 4, para ir para o 5 e assim por diante. Se eu tiver uma falha, por exemplo, no número 3, eu tenho que voltar para o 2, mas muito provavelmente eu tenho que refazer o 1, fazer o 2 e poder chegar no 3 de novo,
né? Vai depender do caso, mas no mínimo voltar para o 2 eu tenho, certo? Eu sou obrigado a fazer essa ordem aqui, tá? Isso aqui normalmente só é vendido quando é escopo fechado, que é o que a gente chama de algo muito engessado, né? Então isso aqui seria um bom exemplo aqui, uma analogia, é uma receita de bolo, beleza? Todo mundo sabe aqui de uma receita de bolo, você tem aqui os ingredientes, e você tem o método de preparo, e no máximo que você vai ter aqui é o equipamento, né? Onde vai ser ali uma batedeira, uma forma, espátula, sei lá, né? Mas você precisa disso aqui para fazer, né? Então, sem um desses aqui, não acontece o bolo. Sem um desses aqui, não gira. Eventualmente, na receita, você pode até escolher qual que você vai começar. Mas você precisa ter os 3 para você chegar na sua receita do bolo. E principalmente aqui no método de preparo, tem muitas coisas que tem a ordem, né? A ordem bate forte aqui no método de preparo, né? Vamos supor que eu tô fazendo um omelete cheio de temperos aqui, né? Pô, se eu fritar o ovo primeiro e depois botar os temperos, talvez não dá certo, né? Porque eu não consigo voltar o ovo a ser mole, né? Então aqui seria uma analogia para a vida real. O Agile, né? Sem ordem, mas com linha cronológica. Ou seja, eu tenho aqui um começo, um meio e um fim, mas eu posso contratar um monte de gente e vai ter gente já trabalhando no fim, vai ter gente trabalhando no meio e vai ter gente trabalhando no começo, tudo ao mesmo tempo, simultâneo. E tem uma frase que chama muita atenção aqui, né? Que eu vou contratar 9 mães para ter um filho em um mês. Né? E a realidade dentro do Agile é que isso dá certo e isso funciona. É talvez meio difícil a gente rir, né? Talvez algumas pessoas aqui que estão céticas agora de escutar essa frase falar assim, cala a boca, né? Não viaja. Mas por quê? Porque na vida real uma mãe precisa passar pela gestação e essa gestação tem todos os meses, que daí é uma waterfall puro. No software, a gente pode primeiro parir, depois a gente engravida e por último a gente faz a fecundação. Né? A gente pode inverter isso aqui, desde que a gente tenha essa linha cronológica aqui, né? Mas falar, vou começar pelo fim. Não, a primeira coisa que eu vou fazer é o parto. Eu vou fazer o parto do bebê, porque dá muito trabalho. Depois, aqui no meio, a gente vai passar pela gestação inteira e o começo a gente vai fazer a fecundação desse bebê. E vai dar certo, e vai funcionar, né? Só que o que acontece? A diferença é que você não tem pontos de não conversão aqui, né? Ou seja, que nem eu falei do omelete, se eu fritei o ovo, no Agile, no software, na real, você consegue voltar atrás e o ovo consegue voltar a ser mole. Ou você consegue pegar um ovo já frito e adicionar ingredientes e ele vai ficar como se tivesse sido frito com aquele ingrediente. Né? Algo muito mais dinâmico. Tá? Tem uma metodologia desenvolvida pela própria Salesforce, tá? Que quem quiser estudar isso aqui eu não vou entrar, né? Mas essa é a metodologia que as empresas americanas usam, né? Por exemplo, eu trabalho com essa metodologia aqui e não abro mão, mas o que acontece? É um sanduíche. O projeto começa em waterfall, você desenvolve tudo que tem para desenvolver em Agile e o Go Live você volta no waterfall. Por quê? Porque um começo de projeto para você definir escopo e etc., que faz sentido você seguir uma ordem, na hora de criar, tem uma galera trabalhando, fazendo, e quando vai para dar o Go Live, de novo, você tem que fazer várias etapas que são fixas, né? Quando você vai para a produção, quando você vai dar o deploy, tem que fazer o pre-deploy, o deploy itself, e depois tem o post-deployment steps, e o smoking test, e o cliente tem que dar o approval, e isso tudo, né, faz sentido você seguir uma ordem. Então, isso aqui, quem quiser estudar, tem no Trailhead, tá? Adaptive Methodology. Deixa eu até botar aqui, Methodology. Mas ficou claro aqui que isso aqui é uma metodologia para qualquer coisa, gente, não só para Salesforce, só que o nosso foco de hoje é para desenvolvimento de software, né? Principalmente aqui para criação e o que a gente mais sabe é Salesforce, então eu não vou tentar falar isso aqui para um universo que a gente não conhece. Então a gente já falou do manifesto, né? Gravem isso aqui com carinho.
Eu vou até botar no chat aqui para vocês, aqui o manifesto. E agora a gente estava falando aqui um pouco do que é uma metodologia em si. Daí você fala, pô, Jean, eu vi essa metodologia, eu li o negócio, eu não entendi, foi a nada. E como que eu faço isso no meu dia a dia, né? Como que é trabalhar com Agile, né? O que acontece na minha segunda, na minha terça, na minha semana de trabalho? O que o Agile muda, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o que a gente chama de cerimônia. Então, o que é uma cerimônia? Sem pensar em software nem nada, né? É um procedimento aqui que é muito forte, muito reconhecido, né? Então, por exemplo, uma cerimônia de casamento, todo mundo sabe que precisa de duas pessoas que se amam, precisa de testemunhas, precisa de alianças, precisa de um cerimonialista lá, um pastor, um padre, alguém para unir essas pessoas, né? Se eu falo aqui da compra de um imóvel, todo mundo sabe que você precisa visitar esse imóvel, conseguir uma linha de crédito ou conseguir fazer a transferência do dinheiro, ir num cartório, num fórum, assinar aqui, né, toda essa documentação e passar essa propriedade para o seu nome. Você tem várias etapas para seguir. E no Agile existem várias cerimônias que nos ajudam, né? Então, por que eu falo cerimônia? Porque, por exemplo, a gente tem uma reunião que se chama Daily. Jean, rapidinho, volta ali no outro só para dar um print, por favor. Isso. Beleza, obrigado, pode seguir, valeu. Todo dia na Daily, você tem que conversar com a sua equipe. É uma cerimônia. Essa cerimônia que se chama Daily, ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo da Daily? Ontem eu fiz isso, hoje vou fazer isso, né? Então, eu, como consultor que faz parte dessa equipe, eu vou falar o que eu fiz ontem e o que eu pretendo fazer hoje, né? E eu também vou conversar com os meus colegas aqui. Então, o Renato vai dizer o que ele fez ontem e o que ele vai fazer hoje. O Lucas vai dizer o que ele fez ontem e o que ele vai fazer hoje. E, eventualmente, opa, calma lá. No que eu vou trabalhar, o Lucas também vai trabalhar. Opa, então calma lá. E daí você pega assim, opa, olha lá, Lucas e Jean, vocês dois precisam conversar. Mas não é agora, não é nessa cerimônia. O que significa que vocês precisam agendar uma call entre vocês dois, assim que acabar essa daily, ou no primeiro horário que vocês puderem, vocês precisam entender o que os dois estão fazendo, porque vocês vão trabalhar na mesma coisa, vocês vão fazer a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Né? Então, ou seja, um dos objetivos dessa daily é que você possa mapear potenciais problemas do que as pessoas estão passando. Uma outra coisa legal aqui é o que a gente chama de blocker, né? Então, pô, eu preciso acessar um ambiente e eu não tenho acesso a esse ambiente, mas o trabalho que eu tenho que executar depende desse ambiente, desse acesso. E como eu não tenho acesso, eu não posso fazer, então eu estou parado aqui. E daí tem um papel dentro da squad, depois eu vou falar que o papel dessa pessoa é só remover os blockers, falar, você precisa de acesso? Então eu vou falar aqui com a Alexa e ela vai me dar o acesso, porque é a pessoa que nos ajuda com os acessos. Uma curiosidade interessante também, ela é conhecida como 15 Minutes Daily Stand-Up. Eu esqueci o daily aqui. É uma reunião que você fica em pé. Aí você fala assim, como assim fica em pé? Você literalmente se levanta, sobe, né? Fica em pé e cada pessoa fica em pé. Por quê? Porque a partir do momento que alguém se encostar na parede, se encostar em algum móvel, se debruçar ou quiser sentar, significa que você já demorou essa reunião. Significa que o próprio corpo humano já dá sinal de que você já está demorando tempo demais nessa reunião. Aí você fala, pô, Jean, mas a gente trabalha remoto. Esse evento aqui é remoto, a minha empresa também trabalha remoto. Como que eu vou fazer a daily, então, remotamente? Bom, a minha dica é o quê? Que você abra a câmera. Pelo menos abre a câmera. Porque se assim, tipo, eu tô olhando aqui para a câmera, vocês estão vendo o Jean. Se o Jean abaixa a cabeça aqui, você já vê que o Jean tá olhando no celular aqui agora, né? Ou eu tô olhando aqui no lado, né? Então você já vê que a pessoa aqui tá fugindo da call, já não tá mais prestando atenção. Ou seja, quando chega no ponto aqui de que o que o fulano tá falando eu não tô nem aí, essa cerimônia aí já não tá mais lá muito válida, né? Você já tem que ter, opa, calma aí,
né? Vamos lá, vamos conversar, você tem que prestar atenção, foca aqui na call e entenda isso aqui. Gente, essa aqui é a daily. Todo dia, cada projeto que você participar, você vai ter uma daily. Eventualmente, se você participar de mais de um projeto, você vai ter mais de uma daily todo santo dia para cada projeto que você participa. Beleza? Vamos para a próxima cerimônia. Nós temos uma cerimônia que é uma reunião bem maior aqui, uma reunião de 1 hora, pelo menos, tá? Podendo até ser maior. Essa cerimônia aqui, ela é chamada de Sprint Planning. O Sprint Planning é o que? A duração das nossas próximas 2 semanas e tudo que vai acontecer. Então, o que acontece? A gente tem vários itens, né? E o business vai ajudar a gente a botar prioridade nesses itens, que são chamados aqui de PBIs, é um Product Backlog Item. Deixa eu até botar aqui, ó, Product Backlog Item, tá? Que eventualmente é uma ideia, eu quero botar um botão nessa página. Eu quero fazer um relatório para trazer a duração de tempo de XPTO. Isso é um PBI. Na Sprint Planning, nós vamos pegar quais desses PBIs que o business quer que a gente faça, porque vocês têm que entender, isso aqui é uma represa infinita. Tem 5 anos de PBI aqui para vocês desenvolver. O trabalho nunca acaba. Mas daí os usuários do business, né, ou seja, o cliente vai vir para você e vai dizer assim, desses 5 anos eu quero que você entregue tal e tal e tal item. E você vai fazer também a votação de uma estimativa de complexidade disso aqui, tá? Então, essa estimativa eu vou falar um pouco mais abaixo, tá? Mas vocês fiquem sabendo que as estimativas fazem parte dessa planning, que é mais uma cerimônia aqui. Ela acontece uma vez por sprint. Uma vez por sprint. E uma sprint, para quem não sabe, sprint normalmente é 2 semanas, tá? Tem sprint de 1 semana, tem sprint de 3 semanas. Também, assim, o normal é 2. Existem, mas o normal é 2 semanas de trabalho, ó. O que daí é mais comum é que tem sprint que começa na segunda e tem sprint que começa na quarta. Isso é bem comum, varia muito, mas a duração disso são 10 dias. Então, aqui temos uma cerimônia, já fomos para a segunda cerimônia, que é o Sprint Planning. A gente tem mais uma cerimônia aqui também, bem forte, também de pelo menos 1 hora de duração, que se chama Sprint Refinement. De novo, para as próximas 2 semanas, a gente precisa refinar. O que a gente vai refinar? Dentro daquela represa que eu falei com infinitos PBIs, né? Gente, é muita coisa mesmo, tá? Você eventualmente vai... Eita, que saco, eu queria mostrar aqui, ilustrar que tem vários itens, né? Mas assim, eu fiz 4 aqui, bota 2 zeros atrás, tá? Você vai ter que pegar isso aqui, vou pegar até um exemplo aqui, né? Botão para escalar caso no objeto do caso, né? Então, o business veio para a gente lá, o pessoal de negócio falou, eu quero um botão no caso, para poder escalar o caso. E ponto, acabou. É uma ideia, é uma frase, às vezes é 3 palavras que você tem para fazer isso aqui. Dentro dessa refinement, a sua equipe vai dizer assim, vocês entenderam o que precisa disso aqui, né? Então, isso aqui é um PBI. Né? Vamos refinar isso aqui, a gente vai traduzir isso aqui em User Story, ou a história do usuário. E daí eu vou botar aqui, né? Como um agente de service, que atende os casos, né? Eu quero poder escalar um caso com uma ação manual, clicando em um botão, quando o status for igual a pendente, sei lá, né? Então, agora a gente refinou essa user story, a gente deu mais informação. Antes era uma ideia, era só um product backlog item. Durante essa cerimônia, a gente fez
esse desenvolvimento aqui, que a gente foi lá e conversou, cada um deu as suas considerações, se dá ou não dá para fazer, qual que é o perfil que vai ser afetado, qual que é o objeto que isso aqui vai estar rodando, se eu vou precisar fazer alguma coisa manual ou automática, como que esse botão aqui vai rodar, né? E a gente volta aqui, né? E a gente vai botar aqui o que a gente chama de critério de aceite, né? Ou seja, para que isso possa funcionar, eu tenho que ter um critério de aceite. Isso aqui é pergunta de entrevista, tá, galera? Quem está procurando emprego aí, quem quiser fazer prova de certificação também, né? Qual que é a diferença entre um PBI e uma User Story? É que na User Story você precisa ter o critério de aceite, né? E daí, se eu for botar aqui o Acceptance Criteria, é uma continuação, tá? É um texto abaixo da frase ali, né? Profile Level Access, System Admin, Service Agent, né? Então, isso aqui é isso aqui, e eu poderia botar aqui, por exemplo, do field, do campo que vai ser o status, para que tenha acesso a isso aqui. Eu poderia botar aqui o page layout, o record type, ou qualquer coisa que venha fazer sentido nisso aqui, para que a gente saiba que isso aqui possa rodar. Essa refinement, às vezes, ela acontece mais de uma vez na sprint. É normal ela acontecer uma vez só, mas, às vezes, você não tem a informação correta. Às vezes, vocês vão ver que o PBI que vocês têm, ele está muito vago, não diz nada com nada. E daí vai caber alguém da equipe, normalmente o business analyst, e volta lá para o cliente e fala, ô, velho, o que você está querendo aqui, mano? O que é isso, né? Explica melhor isso aí. Daí você vai ver que não era bem assim que ele queria, não era com esse critério, né? Não era só assim, e daí você tem que ter mais uma refinement session, tá? Então, voltando aqui, a gente fez a daily, a gente fez a planning, agora tem a refinement, que acontecem aí quase todas as sprints. Próxima, e a última que eu gosto de falar, aqui tem algumas outras, mas daí varia muito de projeto para projeto, né? Mas é a retrospectiva, né? Então, já se passaram 2 semanas, a nossa equipe inteira já está trabalhando junto por 2 semanas, a gente entregou várias e várias coisas, né? Deu coisa boa, deu coisa ruim, deu reclamação, deu sei lá o que deu, né? Então, a gente brinca dos 4 L's aqui dentro, que é o que, assim, né? O que o Jean gostou, o que o Jean aprendeu, o que o Jean está procurando, né? O que o Jean quer, o que o Jean gostaria que acontecesse, e o que faltou, o que não teve nessa retrospectiva. E daí agora as mesmas perguntas para o Renato. O que o Renato gostou, o que ele aprendeu, o que ele está esperando, está ansiando aqui, né? E o que faltou na opinião dele. E o legal disso aqui é quando você compara uma com a outra. Talvez a primeira vez você vai falar, ah, tá bom, beleza, a gente fez. Mas daí você salva isso aqui e daí você compara com a segunda que você fez. E daí você vai ver aqui que faltou tempo, né? Por quê? Porque se faltou tempo, a estimativa não foi correta. E aqui na segunda agora você vai dizer que faltou o quê? Faltou PBIs. Por quê? Porque você podia refinar mais coisa, porque vocês conseguiram arrumar o tempo na próxima sprint, e daí vocês tinham mais tempo de trabalhar em outras coisas, né? Ou de ajudar de outras maneiras. Essa aqui é uma cerimônia que, entre aspas, ela não tem peso na entrega, né? Você não consegue mensurar o quanto que ela ajuda. Essas 3 que a gente tem aqui, você precisa ter, senão a roda para de girar, a máquina para de funcionar. Mas essa aqui eu digo que é justamente onde está muito do valor, muito do você conseguir melhorar um pouco todo dia, você conseguir correr atrás, você criar um plano de carreira, um plano de crescimento, você entender o que o business está fazendo. A realidade é que poucas pessoas fazem, né? Então, se você cai numa equipe aí, numa squad, numa sprint que não fazem, não querem fazer, né? Insista um pouco porque vale a pena. E no começo, quem não conhece, vai achar um saco. Vai por mim, ficar 1 hora numa call escutando isso aqui de cada pessoa, vão achar um saco. Mas lembre-se que eu falei, você fez 1, fez 2, fez 3, agora quando você olha para as 3 junto,
Aí vocês vão conseguir entender o quanto vocês cresceram, o quanto vocês evoluíram, o quanto a equipe inteira cresceu e evoluiu. Gente, pausa para as perguntas aqui. Conseguiram entender um pouco do que são essas cerimônias, esses tipos de reuniões que acontecem quase todo dia, quase toda sprint, tem várias maneiras, formatos, tem várias definições importantes aqui dentro. Perguntas? Cara, eu vou só fazer um parênteses aí e complementar, e até porque eu tenho que sair fora também. É muito importante todo mundo entender, assim, todo mundo que está participando dessas reuniões, desses ritos, né, que chama, tá todo mundo na mesma página, entendendo qual é a reunião, qual é o seu propósito, que a gente vê muito acontecer no meio de uma daily, a pessoa queria começar a entrar em muitos detalhes, e aí que entra um papel fundamental, né, a pessoa fundamental dessa metodologia, que geralmente é chamada de Scrum Master, que opa, pisar no freio dessa pessoa, aqui não é o ambiente para a gente entrar nesse detalhe, vamos agendar uma call, resuma. O mesmo vale para as outras reuniões. Às vezes, no meio de uma planning, você começa a perceber que o refinement não foi bom o suficiente. Então, é hora de, opa, essa task a gente vai arrancar fora dessa sprint. Ela não vai entrar porque ela não foi refinada o suficiente, vamos voltar ela para refinamento. Então, o que eu quero dizer é, se você entra para uma empresa e começa a participar desses ritos sem ter conhecimento de como são os ritos, você vai ficar muito perdida. Então, é muito importante que vocês prestem muita atenção todos esses ensinamentos que o Jean está passando, porque é óbvio que esse tipo de coisa vocês também vão aprender no dia a dia, mas você já chegar com esse conhecimento é um puta diferencial. É chato toda hora ter que ficar ensinando, no meio da reunião acontecendo, você tem que ficar ensinando. Não, cara, não, você tá... É até chato, às vezes ninguém vai querer te interromper, vão ficar com vergonha, vai ficar alguma coisa chata, vão deixar você falar, só que por trás vai estar todo mundo assim, puta que pariu, que porra chata, tá viajando, sacou? E é isso, valeu, Jean, valeu, geral, boa aula para todo mundo aí, tamo junto, boa noite, amo vocês, beijos. Valeu, querido. Mais alguém, alguma pergunta, alguma considerações dessas cerimônias? A minha pergunta é muito de encontro com o que o Renato acabou pontuando agora, Jean. Como ele tem alguns ritos, né, para cumprir todas essas... Tem até um cerimonialista, né, de uma certa forma. A minha pergunta é a seguinte, caso haja um desacordo ou um descumprimento, né, que possa impactar no andamento dessas dailies e etc., como esse Scrum Master deve agir, se isso é definido de forma diferente, vai de empresa para empresa, ou dentro de uma própria empresa, às vezes um Scrum Master faz de uma forma, o outro de outra. Era mais nessa linha mesmo. O que você vai ver é que existe uma formação, existe uma profissão que se chama Scrum Master, que é o equivalente aqui ao cerimonialista, mas na real é muito mais do que isso, não é só rodar as reuniões, né? Essa pessoa tem muito mais atribuições e tudo é baseado numa metodologia, não baseado num achismo. Então a pessoa está fazendo algo porque ela estudou, porque ela aprendeu a fazer isso. Para quem não sabe, um Scrum Master aí chega a ganhar 20, 25 mil reais por mês, um profissional bem sênior com muita capacidade. Por quê? Porque é muito mais além de gerenciar as reuniões. Mas, eventualmente, se você tem alguma reunião dessa aqui que está fugindo do objetivo, você encerra a reunião, né? E depois você agenda uma outra para explicar como que funciona, como que ou você até parar, galera, para tudo, agora mesmo, nessa exata reunião, nós vamos para o que a gente está fazendo e eu vou ensinar para vocês como que é. Eu vou usar o resto de tempo que está faltando aqui para ensinar vocês, eu vou ter que agendar uma outra call para a gente continuar. Né? Então, eventualmente, acontece alguns ajustes aí necessários e tem coisas aceitáveis, que de cada empresa vai variar. Mas tem algumas coisas aceitáveis, inaceitáveis, como, por exemplo, o Scrum Master ele nunca pode ser chefe. Então, a partir do momento que você tem um Scrum Master que assume um papel, uma responsabilidade como o gestor, o gerente, o coordenador, ou que todo mundo responda para essa pessoa e ele continua atuando como Scrum Master,
Isso já não é certo, porque o Scrum Master, o comprometimento dele é com a sprint. E quando você vira gestor, o teu comprometimento passa a ser com o time. Né? E eu já vi muito projeto aí que o Scrum Master é o responsável, é quem manda em tudo. Por quê? Porque ele tem acesso, ele tem visualização, porém ele não pode ser chefe, faz parte da metodologia. Só que daí você vai ver que está na empresa tal, faz assim, faz assado, e aquela coisa, ou você levanta a mão e fala, ó, cara, você é chefe, mas você não pode ser, se você quiser ser, abre a mão de ser Scrum Master, né, ou você sai fora, né, eventualmente, acho que não tem muito caminho. Entendi. Perfeito. Bom, continuando, aí a gente falou aqui da refinement, né, desculpa, na planning, que a gente faz o voto das estimativas do trabalho. Então, a gente tem aqui as user stories, né, a gente tem os PBIs, e agora a gente vai fazer o voto de o que a gente vai precisar para desenvolver ela. O engraçado é que o quê? Na nossa vida, a gente mede o dia em horas, o mês em dias, o ano em meses, né, a gravidez em semanas, tudo se mede usando tempo, né? Você trabalha 8 horas por dia, né? Você trabalha 160 horas por mês. Numa user story, você não pode usar o tempo. É incrivelmente proibido, você simplesmente não pode sequer mencionar o tempo. O que você menciona é uma coisa conhecida como o esforço. Qual que é o esforço necessário para que você possa desenvolver, ou criar, ou fazer tal tarefa que está atribuída lá. E para que esse esforço seja feito, existem algumas definições de como que esse esforço vai ser medido. Como, por exemplo, você pode medir em fatias de pizza, você pode medir em tamanho de camiseta, e o que 99% das empresas usam é o que a gente chama do Fibonacci, tá? O que é Fibonacci? Para quem não conhece, é uma equação matemática. O Renato devia estar aqui para dar uma aula para a gente, né? Mas você pega o número mais o anterior, vai dar o próximo, né? Então, 1 mais 0 dá 1. Opa, o próximo é 1 de novo, né? Então, 1 mais 1 já deu 2. Aí agora aqui já fica mais fácil, né? 1 mais 2 vai dar 3. 3 mais 2 dá 5. 5 com 3 dá 8. 8 com 3 dá 15. E aqui vem o pulo do gato. 13 mais 8 dá 21. Mas dentro do Agile a gente usa 20, a gente não usa 21, porque a matemática não é muito forte. E o porquê disso é o quê? Porque 20 é o suficiente para não caber em uma sprint, né? É grande demais a receita do bolo que você vai fazer, você não vai entregar em tempo. Então, o que são essas definições de esforço que cada empresa vai ter? Varia pouco, tá? Não é muito diferente, mas, por exemplo, de esforço é uma coisa que seria como você atualizar um dado, você acessar um registro, popular um campo, né? Vou acessar o caso lá e vou mudar que o dono era o Jean e agora é o Renato. É uma atividade muito simples, muito fácil, quase, provavelmente não vai nem requer um deploy de você. O 2 já pode vir a ser aqui um período inteiro, uma manhã ou uma tarde, né? Ou equivalente aí, vamos dizer, 4 horas, você começa na metade da manhã para largar na metade da tarde, né? Mas aqui você já tem algumas coisas a mais para fazer. O 3, ele é um pouquinho menos do que do que 2 dias. O 5 vai ser quase uma semana. O 8 vai ser de 6 a 7 dias. E o 13 aqui vai ser quase as 2 semanas, tá? E daí, que nem eu falei, o 20 você precisa de mais que 2 semanas para fazer. Essas definições de duração aqui é muito importante que você entenda quanto que leva, o que é, qual que é a maturidade da sua equipe. Se você tem um monte de juninho, eles vão votar tudo 8. Se você tem um monte de sênior, vão votar tudo 2, né? Então, tem vários fatores aqui, e também tem a definição de o que é, que nem o Jean acabou de explicar, uma atualização em dado, uma manhã, um período, 2 dias, uma semana, quase 2, e aqui 2 semanas inteiras, né? Às vezes eles podem ter mensurações diferentes, mesmo usando os mesmos números, tá? Então, fiquem abertos
Normalmente, quando você entra no mercado, num projeto, vocês usam Fibonacci? Beleza, opa, qual que é a definição de vocês? Não é muito diferente, né? Eventualmente, um pode ser um pouquinho mais, pode ser uma manhã, 2 horas, alguma coisa assim. O 2 pode ser um pouquinho mais que um período, mas a variação é pequena na média. E daí a pergunta que vem, né? Pô, Gê, o que acontece quando tem uma user story que é 20, né? É muito grande. Pô, muito grande, gente. Eu tô falando aí de 2 páginas de Word, tá? É uma coisa cabeluda, é uma user story bem comprida. Você quebra ela, você fatia ela em pedaços e você faz, vou fazer primeiro um pedaço, depois eu vou fazer, sei lá quantos outros pedaços para você concluir isso, né? E daí você pegou uma user story que era 20, você quebrou ela em 2, 3, 5, 10 pedaços, e daí agora cada pedaço vai ser reestimado numa pontuação menor, para que você consiga desenvolver em menos tempo. Ficou claro aqui sobre o esforço, que você não pode mencionar o tempo, mas o esforço é baseado no tempo que você vai fazer? Um exemplo que se dá aqui, né? Da onde que surgiu essa linha de raciocínio aqui, né? O que os caras estavam pensando, né? Eu vou colar 1 milhão de selos em cartas e eu vou fazer uma cirurgia no cérebro de um ser humano vivo sem anestesia geral. Né? Então, essas 2 atividades aqui foi onde exatamente essa frase, tá? Eu já fiz aí alguns cursos disso aqui, pelo menos o que me falaram foi isso, eu acredito, né? Mas qual que é a dificuldade de a gente pegar um selo e colar em uma carta? Nada, a gente precisa do córtex frontal aqui, né? Basta, pega o selo, pode até lamber se quiser e cola na carta. Porém, fazer isso 1 milhão de vezes vai demorar pra caramba. Já na segunda, o que a gente tem aqui, né? Eu vou fazer uma cirurgia no cérebro de alguém vivo e essa pessoa ainda vai estar acordada, só vai estar anestesiada para não sentir a dor, mas ela precisa estar acordada. É um nível de complexidade realmente que eu não sei nem como mensurar. Porém, para o neurocirurgião, ele faz isso aqui em, sei lá, 6 horas, 10 horas de trabalho. Né? Então, como que eu vou equiparar isso aqui? Né? Como que eu vou poder igualar uma estimativa para essas 2 aqui? Né? Um vai gastar tempo pra caramba, mas é difícil de mensurar, porque daí vem fadiga, vem cansaço, vem feriado, pode acabar a luz, sei lá o que tudo, e na outra vem um nível de complexidade que é como que eu consigo encontrar um cirurgião que sequer possa fazer isso aqui? E daí que surgiu o conceito do esforço aqui, onde você botaria ali uma reunião, uma cirurgia como sei lá, um 8, né? E lamber os selos provavelmente como um 13, porque você ia demorar tempo pra caramba para colar todos os selos com o mesmo nível de qualidade. Ficou um pouquinho melhor com esse exemplo aqui, um pouquinho mais lúdico aqui para vocês, pessoal? Ficou sim, cara. A qualquer pergunta, vão falando. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Tem algumas definições interessantes. Essas definições, elas começam disso aqui, que nem eu falei, gente, isso aqui é uma foto do iceberg, não é nem a ponta do iceberg. E essas definições permitem você entender um pouquinho mais o que é cerimônia, o que é estimativa, o que é, né? A principal, a mais forte, a minha favorita é essa aqui, ó. Pare de começar e comece a terminar. Né? Então, por exemplo, uma das definições que o Agile tem, né? Você é um desenvolvedor, beleza? E você tem, cadê? Você tem vários e vários PBIs aqui prontos. Eita, caramba. Você tem vários e vários PBIs para você fazer. Você tem que atuar em 50 mil coisas ao mesmo tempo. Né? E barali, ali, lá. Beleza? O que isso aqui fala? Você só pode fazer um de cada vez. Então, por exemplo, eu peguei o PBI aqui, o número 1,
e eu estou trabalhando ele. Todos os demais estão parados. Você não pode fazer, você não pode trabalhar aqui. Você só pode ir para o 2, mesmo sendo Agile, depois que você concluir o seu PBI que você está trabalhando, ou se der um blocker aqui. Né? Lembra que você pode dar um blocker, daí você dá o blocker aqui, enquanto eles estão removendo o blocker, você vai para o próximo. Né? Quando acabar o 2, o que você tem que fazer? Volta no 1, se tá blocker, aí você vai para o 3. Você ainda não removeu. Acabou o 2, aqui ainda tá blocker, você vai para o 3, já removeu o blocker, você volta para o 1 para terminar. Normalmente o ser humano ele tem a tendência de fazer o quê? Eu já vou começar o 1, o 2 e o 3, vou fazer todos, um pouquinho de cada um ao mesmo tempo, porque é mais rápido. E isso não é verdade na grande maioria dos casos, principalmente para desenvolvimento de software, né? Então, se policiem muito no que vocês fazem, principalmente quem está começando, né? Pô, eu tenho que estudar Salesforce, eu tenho que fazer em inglês, eu tenho que procurar emprego. Cara, é isso mesmo, só que você tem que entender que assim, né? Procurar emprego é um desses aqui. Estudar Salesforce é outros desses. Então, quando você para estudar, eu vou pegar 1 hora aqui, eu vou só estudar. Vou procurar emprego, eu vou pegar mais 1 hora e só vou procurar emprego. Vou estudar inglês, eu vou pegar mais 1 hora e só vou estudar inglês. Então, durante essa 1 hora, eu não vou ficar misturando aqui as caixinhas, né? Eu vou fazer só aquilo. Você tem uma produtividade maior. Essa aqui é a minha favorita, tá? Por isso que eu falei tanto, desculpem. Segunda definição, né? Pessoas é diferente de recurso, né? Então, o gerente de projeto fala muito, eu preciso de um recurso aqui alocado no projeto para desenvolver tal coisa. Calma aí, cara, não é uma máquina que você está comprando para fazer uma peça. Você está com um ser humano aqui, né? Então, muito cuidado quando você vai mencionar recurso. Recurso é um laptop, é um monitor, é um teclado, é uma cadeira. Pessoas não são recursos, tá? O Agile não gosta disso. Estratégia é sobre você fazer escolhas. Você tem que tomar as suas escolhas. A continuação disso, ele fala assim, né? Aquelas escolhas que você nunca toma não vão se concluir, né? Então, eventualmente, no Brasil, a gente fala muito de quem dá uma ideia e outra pessoa pega o crédito dessa ideia. Gente, pode dar o crédito, não tem problema não. Quem dá uma ideia consegue dar 2, consegue dar 3, consegue dar 4. Quem rouba a ideia não vai crescer, não vai tão longe, tá? E estratégia é uma coisa assim que o Agile menciona muito, né? Tem a estratégia e tem a cultura, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas uma legal aqui, né? Não seja o sabe tudo, seja o aprende tudo, né? Seja a pessoa que quer aprender sobre tudo. Beleza? Aprimorar o seu trabalho diário é mais importante do que fazer o seu trabalho diário. Essa aqui é bem filosófica, né? Você pode viajar um pouquinho aqui na maionese, mas é bem real, né? Do que adianta você ficar fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa? Não, calma aí. Eu vou tentar melhorar um pouquinho hoje o meu dia para que amanhã seja um pouquinho mais fácil. E se amanhã melhorar mais um pouquinho e assim em diante, cara, daqui a pouco você tá voando, ninguém te pega mais, né? Uma outra definição que tem legal aqui, né? Hidden problems, missed opportunities. Então, problemas escondidos, oportunidades perdidas. E muito isso acontece que os Scrum Masters, que a gente já estava falando, eles têm que fazer o report, eles têm que fazer o status report. Eles vão lá e botam que tá verde, que tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, e na real o bagulho tá pegando fogo, tá tudo errado, tá atrasado, as user stories estão vindo quebradas, sem informação, tá sendo mal refinada, a estimativa tá sendo votada errada, né? Então tá vermelho. Mas, pô, você botar um negócio que no seu relatório tá vermelho é feio, né? Você vai levar uma chamada do seu chefe, então os caras botam que tá verde. E na real não tá, então não esconde o coisa, não tenha medo, fala que tá vermelho, ó, tá acontecendo isso, preciso de ajuda. E a última que eu botei aqui erre rápido, aprenda mais rápido ainda. Né?
o mais importante de tudo não é o errar, gente. Você tem que gostar de errar até nesse ponto. Mas você tem que levantar a mão assim que você errou, já pedir ajuda e já aprender com o que o erro fez, e não é aquela coisa, vou apagar o fogo. Você tem que impedir que aquele fogo nunca mais queime, nunca mais pegue aquele fogo que você apagou. Entender um pouquinho aqui de uma extensão do Agile, do que ele pode mostrar aqui, de algumas coisas que fazem sentido. E, de novo, isso aqui são coisas de entrevista que vocês podem mencionar, coisas que podem ajudar vocês a entender a extensão dessa metodologia. Perguntas aqui? Jean, eu não entendi direito esse improve daily work is more important. Você tem que você tem que melhorar o que você faz todo dia. Você tem que procurar encontrar uma maneira de automatizar alguma tarefa que você tem, de você trazer mais valor no que você entrega. E se você tiver comprometido em melhorar o seu próprio dia a dia, isso tem que ser mais importante do que você só fazer o que você faz no seu dia a dia. Ficou mais claro? Sim, entendi, valeu. Vou dar um exemplo aí, Jean, se me permitir. Por favor. Por exemplo, algumas empresas, você tem esteiras de deploy via Git, né? Ou você tem uma esteira via Jenkins. Em algumas empresas, outras empresas, você tem a entrega via pacote. Então, você baixa um XML, monta o XML package ali, correto? E faz o retrieve desses dados, monta um zip e passa para frente para o coleguinha fazer o merge nos demais ambientes e fazer o deploy para a gente. Uma das coisas que eu fiz, assim, para automatizar o meu dia, foi fazer um batch, não sei se todos conhecem o arquivo batch, mas é um arquivinho para você automatizar tarefas do dia a dia, ok? É bem simples de fazer, assim, mamão com açúcar. Dá uma estudadinha, meia hora você faz. Então, eu fiz um script para quê? Automatizar a criação desses pacotinhos para mim e testar nos ambientes que eu precisava. Então, via Ent, eu já baixava de uma org, fazia um merge ali na minha máquina, já fazia deploy para outra que precisava testar o pacote, e aí eu já conseguia dar uma vazão muito mais rápido, enquanto colegas precisavam dar retrieve, tudo manual, entendeu? Então, são pequenos diferenciais que você faz no dia a dia que, cara, dá uma visibilidade gigantesca, chegando ao ponto de colegas chegar, Pedro, como que você faz deploy tão rápido assim? Né? E a gente fica aqui, às vezes, uma tarde inteira perdendo para poder montar o pacote. Então, aí começou a passar meu arquivinho de colegas em colegas, né? Então, faz parte do dia a dia essa alavancagem, né, de automação que você faz, e faz toda a diferença. Então, esse é um exemplo aí bem bacana, sabe? No mais, é rotina de aprendizado, é rotina de você entender o processo como um todo, né? E facilitar não só a sua vida, mas a vida também dos seus outros colegas. Isso é muito importante. Às vezes você está vendo os colegas ali errando sempre na mesma forma, você consegue ajudar, então trazer esses caras para você, entendeu? Fulano, vamos entender aqui, vamos pegar meia horinha aqui, vamos ver o que a gente consegue ajudar. Você vai ser outro tipo de profissional. Então esse é um ponto bem bacana também. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela contribuição, sempre bem-vinda. Galera, essa aqui é mais a parte de Agile, tá? Eu acho que é o primeiro tópico que eu tinha aqui, a gente já está quase uma hora nesse tópico. A segunda parte aqui eu quero entrar Hoje a Camila estava com a mão levantada. Opa, Camila. Tá no mudo. Eu acho que não está no mudo, mas o som não está saindo. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, você falou assim que a gente pode mencionar numa entrevista a metodologia Agile. Daí eu queria alguns exemplos de como falar isso numa entrevista. Você conhece as cerimônias? Você sabe qual você vai falar o nome das cerimônias? Não, sim, conheço a Agile, conheço a dele, Sprint Planning, Sprint Refinement, né? Gosto muito da Sprint Retrospective, né? Já vi alguns vídeos de YouTube, já fiz algum curso no Trailhead, já vi como usar o Agile dentro do Salesforce.
Entendeu? Então, principalmente a cerimônia já vai te mostrar um pouco do que você tem, e o complemento da cerimônia seria você falar aqui do esforço, né? Que você gosta de usar o Fibonacci para mensurar o esforço, porque você acha que é uma maneira mais assertiva, né? Por exemplo, seria uma resposta que eu daria numa entrevista. Obrigada. Claro que, né, não se limite a isso, né? A pessoa pode vir, você gosta das cerimônias? O que é uma planning? Né? Daí você fala, eita, né? Então você vai ter que saber dizer essa explicaçãozinha que eu dei aqui, né? O que você faz numa refinement, né? Então esteja preparado para uma follow-up question, né? Uma pergunta em cima disso. Gente, para encerrar o Agile, né? Google, Udemy, Trailhead, te vira, na dúvida levanta a mão e pergunta, né? Não tenho medo, né? Mas tem o Zap do Jean, tem o Pedro aí que está ajudando, o Renato, vocês já conhecem. Qualquer coisa, perguntem. E, assim, o Scrum Master é legal. Uma curiosidade que eu não falei, Agile é extremamente caro, tá? Em tempo, né? O custo do Agile que você leva para rodar, né? Pô, Jean, eu tenho o Agile aqui na minha empresa. Quanto que vai custar? Bom, você tem que ter um Scrum Master, mas se você fosse no Waterfall, você também teria que ter um gerente de projeto, alguma coisa, né? Mas você vai perder 20% do tempo do seu profissional alocado em reuniões para fazer o Agile funcionar. Ou seja, das 40 horas semanais, né? 36 são produtivas aí, as outras, não, desculpa, 32 horas são produtivas. As outras 8 horas que teve, ou seja, um dia inteiro equivalente, né? O seu profissional ele vai estar em reuniões, ele vai estar em cerimônias aqui, só mencionando as obrigatórias, tá, gente? E você fala, meu Deus, que saco, vai ser um mar de reunião. Bom, eu pensava assim no meu começo, não é muito benéfico, você tem que pensar que sem essas reuniões você não vai saber o que fazer, você vai ficar perdido que nem uma barata tonta, e o máximo que você vai conseguir fazer é enxugar gelo, se cair alguma coisa no seu colo, né? Então, de fato, o custo do Agile para rodá-lo é caro pra caramba em tempo, né? Não em custo financeiro aqui, né? Então, você só vai mencionar a hora pessoa, a hora profissional alocado aqui, e você vai ter 20%. Agora, eu não preciso comprar uma máquina, eu não preciso comprar um software aqui que vai me fazer rodar o Agile. E agora vamos para DevOps. Vamos para o nosso querido DevOps. O Pedro até já deu uma palhinha do que vai ser o DevOps. E vamos lá, que eu tenho umas fotinhas aqui tão bonitinhas de projetos que eu já fiz. E vou tentar ser o mais lúdico possível, né? Mas aí, ó, hora cheia, aqui é meia-noite, e vamos para DevOps. O que acontece no Salesforce, ou no desenvolvimento de software? Você tem a produção, que está representada aqui em preto, que é o ambiente onde todo mundo tem acesso e fazem as coisas acontecer, mas todas as alterações de funcionalidades de produção, elas começam no que a gente chama de uma esteira produtiva, né? Então, você tem vários ambientes que consistem aqui o que a gente chama uma esteira de entrega. E por que isso? Porque você não pode vir direto em produção fazer a parada, porque se quebrar, você se ferrou e você não vai conseguir voltar atrás, produção vai quebrar, vai parar de funcionar, né? Então, não existe. Você tem que fazer em ambientes de teste, que são conhecidos como sandbox. Então, o primeiro estágio que começa é o ambiente de dev. O que é um ambiente de dev? Cada squad, cada equipe, ou seja, cada 4, 5 pessoas que vão estar trabalhando, tem o seu próprio ambiente de dev, tá? Eventualmente, o que você precisa entender? Num projeto grande, num projeto enterprise, aí, né, você vai ter vários devs trabalhando em vários ambientes de dev. Então, eu até botei 3 caixinhas aqui para ilustrar, mas às vezes você tem 5, às vezes você tem 10, às vezes você tem 20 ambientes de dev aqui, com uma galera em cada um desses ambientes, cada um tocando numa área diferente, né? Ou às vezes
dois ambientes aqui que se faz a mesma coisa, mas para quê? Para que você tenha mais pessoas aqui, para que você entregue mais rápido. Esse ambiente aqui, muito importante quando você vai fazer um deploy, é você dar um nome ao seu pacote, e esse pacote que vai ser feito o deploy também, ele precisa ter o proprietário, né? Então, a gente já vai falar mais um pouquinho sobre o pacote, né? Mas, pô, você tem múltiplos ambientes aqui e você vai fazer o deploy. O que que é um deploy, gente? É o ato de você pegar todo o trabalho que você fez nesse ambiente e jogar para os ambientes mais altos, os próximos ambientes da esteira. O primeiro deploy que acontece, você vai pegar o seu pacotinho, tudo que você criou, e você vai mandar para o ambiente de homologação. Esse ambiente ele também é conhecido como SIT, ou do inglês SIT, que é um Systems Integration Testing. Ele é um ambiente só para ver se tudo funciona junto. Então, né, você tem 1, 2, 3 ambiente de dev, todo mundo vai jogar o pacote no mesmo lugar. E a única coisa que você quer nesse ambiente aqui é ver se deu certo. A gente chama também esse ambiente carinhosamente aqui de um ambiente pega erro. Se deu ruim, vai dar ruim nesse ambiente aqui. E daí se foi o pacote do Jean, o Jean tem que voltar para dev e arrumar o pacote do Jean. E daí por que tem o package ownership, né? Mas se foi o pacote do Jean, mas quebrou no pacote do Pedro, né? O Pedro não precisa arrumar as coisas dele, porque foi o pacote do Jean que quebrou lá a parada. Né? Então, de novo, o Jean tem que voltar para o pacote do Jean que fez não funcionar lá. E isso também mostra que falhou na daily, né? A gente não conversou na daily e agora o meu pacote está zoando o trabalho dele lá. Eventualmente, claro, que daí às vezes os dois voltam atrás, a gente ajusta as coisas ali e nós dois redeployamos. Mas dependendo do que for, não, eu que vou ter que arrumar o meu pacote porque o do cara já está lá, o do cara já está certo. Então, esse primeiro ambiente só acontece isso, você compila todos os pacotinhos aqui para cá e todo mundo vai ver se a parada está funcionando junto. Todo o começo, meio e fim de todo mundo funciona aqui. O segundo deploy que vai acontecer, a gente vai pegar essa parada aqui que deu certo agora e a gente vai mandar para o que a gente chama de UAT. Se chama User Acceptance Testing. Né? Então, é um ambiente de teste pelo próprio usuário. O que tem de diferente aqui? A gente testa com dados de verdade. E para que esse teste possa acontecer, esse ambiente aqui é o que a gente chama de full copy. Ele é um ambiente completamente igual à produção e também com todos os dados de produção. Né? Ele é o mais próximo possível que você vai ter do ambiente produtivo. Os outros ambientes aqui, eles vão ser uma dev pro, a SIT às vezes é uma partial copy, mas pode ser um ambiente de um tipo de sandbox de dev também, né? Mas você vai fazer essa parada toda aqui, e aqui o que é que vai acontecer? O usuário que escreveu aquele PBI, que escreveu aquela user story, ele vai logar na parada, clica aqui, clica ali, faz o que ele queria fazer lá, e ele vai ver se passou, se ele gostou, se é isso mesmo, né? Passou, você vai para o próximo deploy. Não passou, se o usuário aqui deu no-go, não tá legal, não é isso aqui que eu quero, você não volta para homolog e arruma em homolog, galera. Você volta de UAT direto para dev lá no começo. Arruma lá em dev, deploya para homolog de novo, vê se funcionou de novo, e daí vai mais uma vez e tenta mais uma vez em UAT. Né? Então tem gente que conserta direto em UAT. Não pode, não dá, não é assim. Não é que é impossível de você fazer, é que tá, não é que é impossível, você simplesmente não é permitido que você faça, porque você sabe que é errado, mas não existe nenhum sistema que te impede de você fazer aqui, a não ser, de novo, a metodologia de DevOps. Então, de novo, galera, errou em UAT, volta para Dev, deploy para SIT, vai para UAT. Muitos dos cenários que a gente vê no mercado hoje, de UAT você já vai direto para a produção, tá? Mas existem alguns outros ambientes no caminho que vocês podem ficar sabendo. O pre-prod aqui é o quê? É um ambiente que você, tudo que passou de UAT você joga aqui para pre-prod e você vai esperando aqui nesse ambiente. Ninguém mexe, ninguém faz nada aqui.
E só uma vez por semana você pode fazer um deploy para produção. Às vezes é uma vez a cada 2 semanas, ou seja, só uma vez por sprint você pode fazer o deploy. E daí você, para não ficar confundindo aqui, o que já passou, o que já foi aprovado, você manda para pré-prod e depois você faz o deploy para a produção. E no caso que produção quebre, né, deu pau, travou, lascou, deu ruim, e saibam que nesse dia vai vir o CEO, vai vir o CTO, vai vir o CMO, vai vir todos os chefões, os diretores, os presidentes, as gerentes, os coordenadores, vai vir todo mundo no dia que a produção quebrar. Né? Se você estiver em casa, vai pousar um helicóptero na frente da sua rua ou vão vir te buscar. É o inferno na terra, gente. O dia que a produção quebra, vocês não queiram estar nesse dia. E se foi você que quebrou, muito provavelmente passa no RH, né? Então, muito cuidado. Mas caso quebre produção, lembre-se que você não pode arrumar direto em produção. Então, a gente vai vir num ambiente que se chama hotfix, e daí você arruma no ambiente de hotfix e deploya direto para a produção. Só que no dia disso aqui acontecer, vocês têm que entender que o bagulho é tão sinistro que a esteira inteira para. Tudo que está aqui atrás fica congelado. Tira a mão de tudo, né? Não pode mais mexer. E aqui vai entrar a Senior Dev com a Senior Architect, as pessoas mais fodidas que tiver aqui, que mais manja, para poder fazer esse deploy aqui e arrumar o que deu de pau em produção. Essa primeira exemplo aqui, essa visualização aqui, vocês conseguiram entender, visualizar? Tem alguma pergunta aqui, galera? Ô, Jean, só se engano meu é nesse UIT, UIT, né? UIT. É uma experiência com o usuário, certo? Exato. Mas esse usuário, ele tem um roteiro ou não? É livre? Não, ele vai, o roteiro que ele vai seguir é a user story que ele pediu para você fazer. Né? Então, lembra que eu dei um exemplo lá de cria um botão no caso? O usuário ele vai chegar aqui, ele vai procurar o botão que era para você ter feito. Se ele chegar lá não ver aquele botão, ou clicar no botão, o botão não fazer o que ele pediu, já era. Assim, né, eu pensei se não é uma experiência parametrizada, sabe? Ele tem que seguir um roteirinho lá, até para o pessoal que está desenvolvendo saber em qual momento deu erro, sabe? Em qual momento, de repente, deu o famoso PAN, tela azul. Aí que tá, não é um erro, né? Não é tela azul, não é 404 na tela. O exemplo do botão lá, o cara clica no botão e não acontece nada. Né? Ele vê que está clicando no botão, mas não está acontecendo nada. Isso é o erro. Por quê? Porque, na real, você tem um resultado esperado. O resultado esperado é que aquele botão abrisse uma outra coisa ou fizesse alguma outra coisa. Essa outra coisa não está acontecendo. E daí, cara, ele já reprovou e você volta para dev e vai arrumar. Eventualmente, você pode dar uma olhadinha aqui no porquê que o botão não funcionou. Mas ainda assim, você tem que voltar e respeitar a esteira de novo. Entendido. Valeu, cara. Obrigado. Tem alguém com a mão levantada aí? Oi, eu tô com a mão levantada aqui. É uma dúvida. Esse ambiente aqui de Hotflix, para que ele serve? Quando quebra a produção, o dia que der merda, de sinistro, você cria um ambiente novo de hotfix e você arruma em hotfix e vai direto para prod direto. Né? Então, Tá. normalmente é só quando deu caca muito feia, não queira acessá-lo, porque esse dia vocês não têm noção, gente. Olha, de 0 a 10 é menos 1 bilhão em ruim, assim, sabe? É foda. É até interessante isso, ô Gia, até para os meninos terem uma noção, a galera tá entrando agora, né? Mas normalmente quando tem release, né? Ou seja, lançamento de uma nova versão do produto, ou algumas melhorias que impactam no cotidiano de quem usa, seja um vendedor, seja um pessoal de back-office, o que acontece? O time ele faz uma comunicação para toda essa galera. Então, cria-se ali uma expectativa de usar
determinada funcionalidade nova, né? Isso é comum, assim, em projetos maiores, quando você tem mais de 50, 100 usuários. Então, se faz o deploy e não funciona, o time de sustentação começa a receber muitos chamados, até mesmo perfis diferentes, que a funcionalidade não funcionou, meu amigo, até uma definição até interessante chamada de war room. A gente começa ali uma sala de guerra que você junta pessoas de diferentes áreas, né? Seja o pessoal de integração, se pode estar acontecendo algo na integração, seja o pessoal de sistema da Salesforce, seja o pessoal de ERP, que junta todo mundo para tentar resolver o problema e entregar. E tudo isso é custo. Então, quando o Jean fala que é problema para mais de metro, é de fato. Porque tempo parado de produção, dependendo de onde for, é muito dinheiro que deixa de passar pelo sistema. Principalmente se o Salesforce ele foi colocado como frente, né? Seja o vendedor na frente imputando pedidos ali dentro do Salesforce. Então, são cuidados ali que normalmente chama a galera que está de frente mesmo, arquiteto, como ele mencionou, o desenvolvedor sênior. Às vezes, quem desenvolveu a demanda também é chamado para tirar alguma dúvida ali. Não que esse cara vá colocar a mão na massa, né? Mas tirar essas dúvidas, às vezes, de algum detalhezinho, é comum acontecer. Muito obrigado, meu amigo. Até para definição, o War Room é mais uma cerimônia que existe. Eu não mencionei por quê? Porque tem várias outras, tá? Mas nem sempre elas acontecem. O que é uma sala de reunião? Que ele falou, você vai chamar todo mundo na mesma sala, pode ser presencial, virtual ou híbrida, e só tem um único ticket. E enquanto essa porra desse ticket não for resolvido, ninguém sai. Você vai no banheiro e volta, você tem 2 minutos, não é nem 5. Você consegue entender o que é botar aí 50 pessoas numa sala e ficar aí o dia inteiro? Eu tô falando de virar noite aqui, gente. Ninguém sai. Vocês estão me entendendo? Claro que somos seres humanos. Você pode ir para casa dormir e você volta, mas enquanto a parada não for resolvida, você vai virar noite, neguinho. Você vai trabalhar aqui que nem um cachorro, né? Mas entendam também que a chance de acontecer um problema que demora mais que um dia para resolver é minúscula. E como o Pedro falou, imagina você botar aí 30, 50 pessoas numa sala para mesmo tópico, imagina o custo disso. Quanto custa uma hora de 30 pessoas juntas para resolver um único ticket? Né? Então, quando acontece isso aqui, de novo, vai vir gente de muito alto escalão que já vai trazer as peças certas, né? Vai vir as diretoras tudo, né? As pessoas que têm um poder forte aqui para resolver isso aqui. Uma curiosidade do meu lado, eu já fui promovido porque eu fiz o War Room por 46 dias, tá? E óbvio que o pessoal trabalhava no horário normal, não era esse desenfreado aqui, né? Você vinha 8 horas, mas durante 8 horas por dia, por 46 dias, eu botei 36 pessoas em uma sala. E a gente conseguiu resolver um problema que estava 6 anos aberto, né? Então, no final, quando a gente chegou no sucesso, o pessoal falou, o cara que teve culhão para tomar essa iniciativa aqui é o responsável da área, e daí eu fui promovido. Presencial, Jean? O híbrido. Ô, louco, velho. É loucuragem. Mas por quê? Porque eu acreditava na metodologia, eu acreditava que ia funcionar, e indo só de cerimônia em cerimônia ali nas sprint, nas retrospectivas, nas daily, cara, era correr atrás do rabo. Eu falei, velho, precisamos dar uma chacoalhada nisso aqui, né? E depois, outro dia eu conto mais em off, né? Mas, em resumo, eu preciso dar uma chacoalhada forte nisso aqui, vamos fazer o War Room. Eu pedi um dia, o meu chefe autorizou uma tarde, e a gente teve sucesso daquela tarde em 3 horas, né? Nas primeiras 3 horas daquela tarde já se provou certo. Daí a gente conseguiu autorização para continuar, e daí até que se resolvesse, acabou rodando 46 dias, porque era muita coisa e muito pepino, mas
deu tudo certo e só sucesso. 60% de aumento, tá? Só para quem quer saber, ganhou promoção, né? Assim, ganhei um aumento de salário e foi 60%. Eu acho que não é todo dia que acontece também. Continuando, vamos lá, galera. Outros exemplos aqui, tá? Isso aqui acho que vem em concordância com o que o Pedro falou aqui, nos ajudou até, né? Quando você tem múltiplos sistemas, quando você tem as releases que estão acontecendo, quando você tem o Git, quando você tem o que a gente chama aqui de CI/CD, tá? Que seriam ferramentas que podem fazer esses deploys para você pode automatizar esses deploys, né? Você pode criar um roadmap, ou seja, isso aqui continua sendo uma esteira para desenvolver. Só que nessa esteira não tem só a Salesforce, nessa esteira tem tudo. Tem todas as frentes de todo mundo que está fazendo, e eles linkam numa esteira principal, que é o produto que integrado com Deus, o céu, a terra e o mar funcionando. Isso aqui é só para ilustrar um pouquinho, só para vocês entenderem que essa foto inteira aqui, isso aqui seria Salesforce, que vamos supor seria um íconezinho desse aqui, né? Daquilo tudo que eu expliquei, e cada outro ícone desse seria uma outra esteirinha daquela, né? Um outro que tem aqui é um evento real, né? Isso aqui foi um projeto que eu implementei, né? Então, isso aqui foi o que eu apresentei lá para o business para conseguir o budget, e na realidade fica algo parecido com isso aqui, né? Então, é uma representação visual parecida com o que vocês viram ali, né? Mas, ó, no time A tem essa org de dev aqui, no time B tem essa aqui, no time C, ou seja, várias orgs de dev. Eu jogo para interno, para homolog, para SIT, a gente joga para vários ambientes de teste, com vários tipos de testes sendo feitos, testes unitários, testes automatizados, testes com testing scripts, com user story, com os Kanban aqui, tá? Escrever os cadernos de teste aqui, e depois chega onde o cliente tem acesso. O cliente só vai ver aqui na finaleira. E quando passa aqui, você volta para prod. Mas, de novo, errou em UAT, deu errado, a gente volta lá para dev. Arruma em dev, volta aqui, né? Então, esse aqui é mais um. Eu tinha mais um aqui. Tanã, tanã, tanã e... Deixa eu botar no drive. Cadê? Esse aqui. Abre. Aí tem mais esse aqui, né? Que é uma visão holística aqui de como seria essa esteira, né? Você tem um item a ser feito, né? Uma análise é necessária. Um BA aqui é um analista de negócio. É ele que vai ver se o PBI faz sentido, vai fazer o refinamento desse PBI. Ele vai voltar lá no business e vai falar, pô, por que você quer esse botão no caso aqui? Vamos fazer isso aqui automatizado. Se o critério de entrada aqui for certo, você já dispara a solução automática aqui, já não precisa mais nem do botão. O cara, não, gostei, beleza, mas e se, né? Ainda assim eu preciso do botão porque tem algum cenário de exclusão ali. Opa, beleza. Aí você vai para o dev, o cara vai fazer a parada, vai fazer o code review, TA é de Technical Architect, né? Então, ou seja, o dev faz, alguém aprova se a maneira com que o código, com que a solução foi construída, está de acordo. E vai ser testado. A galera de teste aqui, o Quality Assurance, que é o QA, o objetivo dessa galera é tentar quebrar, é tentar fazer a parada dar errado. Né? Mas não é na maldade, não é querendo atrapalhar o teu dia a dia. Mas ele vai tentar clicar naquele botão com todos os usuários, com todos os perfis, ou com tudo que está ali na user story, até que ele consiga o sucesso desse cara aqui é quando ele encontra um bug, né? Quando ele fala, não, eu testei aqui e com o usuário de vendas esse botão não funciona. Então, dos dois cenários, ou a gente faz funcionar o botão, ou a gente remove o botão para o usuário de vendas. Mas o cara conseguiu achar uma ponta solta no fluxograma, e é esse o objetivo dele. Na real, ele está
tendo certeza que não existe cenário aqui que não esteja coberto, né? Ou seja, todas as pontas estão amarradas nesse fluxograma. E esse cara aqui vai dar o ready to deploy, né? Beleza, pode dar o deploy. O deploy em si, de novo, o technical architect vai dizer, opa, beleza, passou. Você vai para o SIT, eu já falei dele, que é o primeiro ambiente, mais um ready to deploy, você vai para UAT, aqui já entra o project manager. Por quê? Porque o gerente de projeto é quem tem muito relacionamento com o cliente, quem presta as contas para o cliente, quem pega os feedback para o cliente, do cliente vai ser o project manager. Aí quando o cliente dá o aceite, né? Aí você vai para mais um ready to deploy e você finalmente chega em produção. Ficou claro aqui? Vocês conseguiram entender o que acontece? Toda vez que você chega num bug, você volta aqui, ele volta aqui lá no requerimento, né? Ele não volta nem em dev, ele volta lá no requerimento para você alterar a user story, o documento, para que no documento o desenvolvedor possa entender que esse bug não pode acontecer, ou que ele precisa arrumar alguma coisa, ou seja, lá na user story o usuário tem que alterar que tal coisa está acontecendo e agora ele vai ter que arrumar e volta toda a esteira. Ficou um pouquinho melhor esse outro desenho? Alguma pergunta aqui? Ah, tranquilo, cara. Ô Pedro, nós vamos fazer uma bateria de entrevista com essa galera, né? Quem não pergunta sabe tudo, esses caras. E vão passar na entrevista amanhã, né, cara? Não é? Não, veja bem, galera. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a gente entender a lógica do Jean, com certeza. Agora, se eu consigo aplicar a lógica, gente, a prática na teoria é outra coisa. Eu tô pegando o pé de vocês, relaxa. Então, vamos lá. A gente falou das definições... Não, cadê aqui? DevOps. Os ambientes, eles têm vários tipos de ambiente, né? A gente chama sandboxes, né? Então, como eu falei, o dev, ele pode ser um ambiente de dev ou dev pro, é um ambiente de sandbox focado para isso. O SIT, normalmente, ele é uma partial copy, que é, você tem alguns dados, mas você não tem todos, beleza? E o UAT é a full copy, é o mais igual possível para a produção, tá? Então, tem todos os dados, tem tudo que tem em produção. O pre-prod aqui, se caso acontecer, e hotfix normalmente são ambientes de dev. E produção é ela mesma. Curiosidade sobre produção, tá? Né? Quem quer que tenha acesso de admin em produção, né, tem que ser pouquíssimas pessoas, e essa pessoa que tem acesso de admin, né, tem que realmente saber muito, né? Então, você pode ser admin em todos os outros ambientes, mas quando você chega em produção, você não pode ter o acesso de admin. Você vai ter um acesso menor. Na real, você não é nem responsável pelo seu deploy. Você pode subir num pacote só e o arquiteto que vai fazer o deploy para a produção. E você só vai acessar a produção para você mesmo fazer o teste da tua própria parada para tirar o teu peso da consciência. Mas ainda assim, não como admin. Né? Então, entendam que o admin aí, para cada 20 usuários, você pode ter um admin. A gente vê normalmente o contrário, 20 admin para um usuário, né? Então, não é ideal ter muitos admins. E a minha dica também, não queira ser admin em produção, tá? Significa que você é responsável por esse ambiente. Claro que não é uma pessoa só também, tá? Uma outra coisa que ajuda bastante, já que o Pedro tem aquele batch top lá, vocês começarem a utilizar ferramentas para fazerem deploys automatizados, né? Então, você faz aí o que a gente chama de CI/CD, são algumas ferramentas aqui como Copado, Flosson ou Jenkins, tem várias outras, e você agenda que no tal dia, no tal horário, aquele pacote vai subir, e sem nenhuma interação humana, ele simplesmente acontece e depois você só entra lá e testa, né? Então, isso aqui também garante um sucesso maior do teu pacote. Ai. Desculpa, galera, que é 00:25 já. Oi, posso fazer uma pergunta? Diga. Rapidinho sobre o CI/CD. É a gente que implementa esse Jenkins ou não?
Eu vou te responder depois de eu explicar esse tópico inteiro, porque esse tópico Tá. inteiro é mais ou menos o que vai contemplar a sua pergunta, né? O que é esse tópico aqui todo? Nós temos várias ferramentas para poder sequer fazer esses deploys, que é, de novo, o ato de levar de um ambiente para o próximo ambiente, né? Então, a que o Salesforce oferece de padrão, que você não paga nada, já está lá, é o Change Set, né? É uma ferramenta que funciona, ela leva o metadado do ambiente para o outro, e no dia que vocês tiverem contato com alguma ferramenta de verdade, né, que não seja gratuita, vocês vão berrar junto com o Jean, assim, né, Dev to Change Set. Eu odeio essa ferramenta com toda a minha força, mas a gente não pode falar que isso é feio, né? Então, eu falo assim que é uma ferramenta que você tem um pacote, quando você vai promover ele para o ambiente, ele não sabe quanto tempo vai levar. E se vai ser 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Você dá o deploy e você fica ali esperando um período que você nunca sabe o tempo. E uma segunda coisa que também acontece aqui, que não é legal, esse seu pacote, vamos supor que tinha 10 itens, né? E passou no primeiro, passou no segundo, no terceiro item deu pau, né? Provavelmente ele para ali. Ele não continua a dizer tudo mais que daria errado, ou dali para frente ele vai continuar, ele vai considerar todos os próximos com o erro daquele terceiro, então ele vai negativar dali para frente, né? Então é muito difícil de você conseguir pegar todos os erros de primeiro. Muitas vezes você arruma o erro, você faz o deploy de novo e ele dá outro erro. E daí você arruma uma terceira vez e ele dá erro, dá erro, dá erro. Recentemente a Salesforce lançou uma ferramenta que se chama DevOps Center. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com ela, não sei dizer se tem licença ou não, mas ela é para já substituir o Change Set. E eles compraram uma ferramenta de mercado que é o Gear Set, né? Era um vendedor junto, igual essas ferramentas aqui, a Salesforce adquiriu e renomeou para a própria plataforma, tá? Então deveria ser o CI/CD dentro da própria Salesforce. Tem uma que também é free, que é o Anti-Migration Tool, é uma ferramenta bem programática, praticamente você tem que escrever um script, um batchzinho que vai fazer esse deploy em si. Então, é uma ferramenta aí que os admins, por exemplo, teriam mais dificuldade de utilizar, um desenvolvedor já vai adorar ela. Nós temos as ferramentas daí de mercado, eu tenho alguns exemplos, mas tem várias outras, né? Essas aqui são as mais famosas, né? O GearSet já era, foi comprado, agora tem a Flosson, tem o Copado e tem o Jenkins. E o que esses caras fazem, né? O que tem isso aqui? Isso aqui é uma licença que você compra e instala no teu Salesforce. Ele passa a rodar dentro do teu Salesforce, né? Ou seja, a implementação, que foi a pergunta da nossa amiga, é basicamente um login que você vai fazer e você vai consumir uma licença de Flosson dentro do teu Salesforce. E agora você vai poder conectar todos os ambientes através do Flosson ou do Copado, que seja. E dentro disso aqui, ele faz principalmente essas 3 etapas aqui. Eles fazem muito mais, tá, gente? É um absurdo. Eu tô quase insultando falando só isso aqui, tá? Mas o principal é o Versioning Control, o Impact Analysis e o Package Ownership. O que significa isso aqui, né? Eu fiz um deploy, fiz 2, fiz 3, né? Qual que é a ordem desse deploy? O que esse deploy afetou? Aonde que esse deploy está sendo usado? Quem que mais tá sendo afetado por isso aqui? Impact Analysis é onde que vai dar o erro, né? Você já consegue saber antes de dar o deploy todos os lugares que vai dar erro. Ele já valida, verifica e testa para você e já te diz até a linha do código que você tem que arrumar. E por último, né, o dono do pacote aqui, né? Quem que vai fazer essa parada? Quem que criou não só o pacote, mas aquela classe, aquele botão, aquele item que faz parte do pacote. Ou seja, você pode fazer um pacote que tem coisa do Jean, do Pedro e do Renato, mas você sabe que as 3 itens, um é de cada um. E esse pacote inteiro aqui, o arquiteto que vai desenvolver, vai enviar para lá. Eventualmente você pode fazer algumas customizações, né? Então você pode, por exemplo, aqui se eu for na minha imagem,
eu posso cortar algum desses caminhos, né? Eu posso falar que de dev eu vou para Homolog, mas eu não posso ir de Homolog para UAT. Eu posso cortar esse caminho, eu posso falar que eu tenho que redeployar de dev para UAT. Né? Ou eu posso dizer que não, eu só posso mandar de dev para Homolog em nenhum outro ambiente. E de Homolog para UAT, nenhum outro ambiente. De UAT, eu posso mandar para pre-prod ou produção, mas nenhum outro ambiente. Né? Então, essas configurações, customizações, vocês podem fazer nessas ferramentas. Alguma pergunta? Alguém quer contribuir alguma coisa aqui com as ferramentas, com um pouquinho do CI/CD? Pedro, você manja mais essa parada que eu, você não quer contribuir? Acho que é isso mesmo, viu, Jean? Basicamente, o que eu vi ali que faltou só mencionar é o SFGX, tá? Que é o próprio da Salesforce mesmo, que ele é integrado, por exemplo, ali ao GitLab, ao Bitbucket, e por ele você cria os scripts de deploy e faz todo o processamento de DevOps por dentro do próprio Git, né? Vai fazendo merge de código, cria por request, merge request, dependendo da plataforma onde você está, nomenclatura. São diferentes, mas a ideia é a mesma, né? Que é juntar o código naquela mesma linha e subir de um ambiente para o outro. Né? No caso, esse gestor ali de release, ou o gestor do ambiente, vai estar fazendo essa gestão, né? E o que vai subir, o que não vai, quando vai subir, em qual janela, né? Lembraram aqui que tem o Azure também, que faz parte no mesmo segmento. Então, é bem isso, sabe? Você trabalhar com versionamento do código, controle, saber quem fez o quê. Pra, até mesmo numa futura auditoria de um código malicioso, conseguir identificar, através do chamado blame, quem foi o indivíduo que colocou aquilo lá. Top, muito obrigado. Eu não lembrava dessa, mas eu acho que tem mais ainda, né? O Eclipse, eu sei que ainda existe. Eu sei que tem vários competidores disso aqui, tá? Tem muitas outras que são as famosas, né? Mas, obrigado por ter lembrado aí. O GitLab... Oi, eu posso fazer uma pergunta rapidinho para o Pedro? Desculpa te interromper. Bora. Quando você diz que o SFGX é integrado com o GitLab, o que isso significa? Significa que a partir do GitLab, você consegue dar scripts para fazer o deploy automatizado a partir dos merge requests. É parecido com ML, mas YML. Linguagem de script dentro que você... Mas o Shell é do... O Shell é do Copado, né? Eu não lembro qual que era. Eu já peguei Shell aqui num cliente uma vez. Eu não lembro onde que era, mas que seja. Do GitLab e do Bitbucket que eu estava falando, eventualmente também tem o GitHub, para quem está começando. Tem gente que nem conhece o que é um GitHub, né? Mas o GitHub, ou essas ferramentas aqui, é o que a gente chama de um repositório de código. Então, todo projeto que você vai fazer, na verdade, né? Deixa eu até explicar isso aqui para vocês. Ó, projeto, você vai pegar o código e você vai subir num repositório de código. Então, tudo que você trabalhou vai estar ali. Se for num Git, num Bitbucket, né? Você vai mandar lá para cima, que é esses comandos aí que o nosso amigo Pedro mencionou. Você pode fazer um pull, você pode fazer um request, você pode fazer merge. Isso aqui vai ser a fonte da verdade para esse projeto. E, eventualmente, deste projeto, deste repositório, que você vai pegar a ferramenta e daí você vai fazer o deploy. Né? Então, para quem está começando, pega aqui a ferramenta e daí você vai fazer o deploy. Para quem está começando, a dica é vocês fazerem um GitHub para vocês, onde vocês podem divulgar todo o trabalho que vocês estão fazendo. Né? Então, vocês vão fazer
uma entrevista, pô, eu tenho meu GitHub, a galera bota até no currículo, tá aqui as classes que eu já construí, tá aqui os LWC que eu já fiz, tá aqui os flow que eu já fiz, e você vai botar essas paradas lá em cima para que você possa mensurar, né, como se fosse um cartão de visita do que você faz, tá bom? Uma última coisa que eu tenho aqui do DevOps, isso tudo que a gente está falando aqui é apenas uma esteira de produção. Você ainda pode elevar a dificuldade com esse monte de caixinhas aqui. Isso aqui tem um valor absurdo, tá? Essas caixinhas amarelas aqui, essas escritas aqui. Porque, por exemplo, esse projeto que tem aqui, que vocês estão vendo, é um projeto para SOC 2. O SOC 2 são empresas listadas na Bolsa Americana, onde você é obrigada, por diante desta auditoria, seguir todas essas caixinhas aqui com um processo, com todos esses processos dentro da sua esteira, para que no final você receba, entre aspas, uma pontuação da maturidade da sua equipe ou do seu deploy. E se você tem uma pontuação muito fraca ou ruim, você se torna inelegível de permanecer na bolsa. Ou seja, uma simples esteira de deploy pode remover uma empresa inteira de estar ou não vendendo suas ações no mercado de ações. Né? Claro que isso não sai publicamente, isso não é tão simples, isso é quase impossível de acontecer, porém, se sofrer uma auditoria e ver lá que o deploy da galera está sendo feito sem respeito nenhum, sem seguir todas essas definições que estão aqui, um auditor pode ir lá e tá fora, né? Então imagina quanto deve custar você ficar um dia fora da bolsa, sem operar, sem comercializar, quanto que desvalorização sua ação vai sofrer quando você voltar, né? Ou seja, você pode, em cima de uma esteira dessa aqui, ainda aplicar uma auditoria aqui, que ainda vai elevar o nível de dificuldade, que é esse exato projeto aqui. Isso aqui foi o projeto que eu implementei com o SOC 2, né? Então, até descobrir isso aqui tudo, as bolinhas aqui, quem são as pessoas que vão acessar, o que vai acontecer, isso aqui tudo, né? E aquela coisa, sem isso aqui, vocês estão fadados à falha. Se você pegar um ambiente só antes de produção e fazer direto desse ambiente para produção, em curto prazo de tempo vai quebrar, vai dar ruim, você não vai nem saber como desquebrar ou como refazer. Aí você tem que ligar para a Salesforce, abrir um caso, chora, assim, é horrível, 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 né? Então, já vi cenários aí que a galera usa um ambiente só, não façam, galera, não façam. E eu acho que era isso, assim, eu não tinha muito mais para trazer do DevOps, é bem conceitual, é bem aí para ajudar vocês a entender que é uma metodologia. Engenheiro de DevOps, no momento, é uma função bem em demanda. Eventualmente, um background de código é obrigatório aqui para quem quiser ir para esse universo, mas você vai ter que saber não só sobre código, mas também sobre todos os deploys e comandos aí para executar esses deploys com sucesso aí no seu projeto. Mais alguma pergunta? Bom, o pessoal está quieto. Eu volto aqui nos nossos próximos eventos. Cadê? Aqui. Jean, antes da gente terminar, só uma consideraçãozinha. Só lembrar as pessoas, questão de compliance, questão de negócio, tá? Então, não código dos clientes em repositórios públicos, mostra isso, recrutador quer que é repositório, e mostra, faça seus projetos, pega um business na internet, desenvolve ali uns componentes, cria org e faça, né? Entretanto, não coloca itens de clientes, né, na internet, assim, em local aberto. Só isso mesmo. Muito obrigado pela dica, meu amigo. Bom, próximo evento é semana que vem, dia 5, tá? Gerenciamento de projeto. Vamos falar aqui um pouquinho mais do Scrum, que a gente mencionou bastante hoje até, o Kanban.
E daí a gente pula uma semana, tá, galera? Na semana ali, acho que era dia 12, eu vou ter uma viagem, eu não vou poder estar com vocês. Então, o último evento vai ficar para dia 19, daí a gente vai pular uma semaninha aqui, tá? Então, esses são os próximos ambientes aí, os próximos eventos. Como vocês podem ver aqui, a gente tem 71 inscritos. Hoje eu vejo aqui 36 pessoas, depois eu faço check-in lá. E os próximos aí é gerenciamento e arquitetura geral do Salesforce. Beleza, galera? Ok. A galera tá quieta hoje. O ambiente está sendo gravado. Beleza, e a partir de beleza. amanhã tá no YouTube.